E aí, pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para terceiro e curso de Química 3, apostila 5, capítulo 24, que também vai tratar de reações orgânicas. Agora a parte 5. Vamos lá então. Exercício conceitual número 8. Ésteres são compostos oxigenados que dão aroma e sabor artificiais a alimentos. A tabela a seguir mostra os principais ésteres utilizados na indústria alimentícia, bem como os sabores que estes mimetizam. Então, temos aqui a fórmula e o aroma desses ésteres. Ele vai falar assim para a gente. Para obter o éster que dá aroma de maçã a partir daquele que dá aroma de laranja, propõe-se fazer uma reação química de substituição. Nomeie essa reação e esquematize-a. Então, vamos lá. Se a gente pega aqui na tabela, temos aqui o éster com sabor de maçã que eu quero produzir a partir do éster de sabor de laranja. Perceba que eu quero transformar de um éster para outro. Transformar um éster em outro, essa reação se chama transesterificação, ok? Como que a gente faz ela? Eu tenho que analisar aqui a diferença dos nossos álcoois. É justamente o álcool que vai ter a mudança aí para o nosso éster. Então, eu começo aqui com esse éster, tá certo? E como eu quero produzir esse, eu tenho que pensar qual álcool eu tenho que fazer, que eu tenho que usar para poder gerar o éster de sabor de maçã. O álcool é esse pedaço aqui, tem 2 carbonos, então é o etanol. Então, eu vou reagir o éster de sabor de laranja com o etanol para poder dar o sabor de maçã. É o que a gente tem aqui, ó. Esse daqui é o sabor de laranja. Com etanol em meio ácido, né? Estou fazendo isso aqui em meio ácido. Eu vou ter justamente a formação do sabor de maçã e o nosso álcool que foi usado para preparar o éster sabor de laranja, ok? Então, lembra que a gente quebra a ligação aqui, tá certo? Todo esse pedaço é o álcool que vai sair e é aqui que eu vou encaixar o novo álcool. Então, esse novo álcool entrou aqui, tá certo? Essa é a nossa reação de transesterificação. Exercício contextualizado número 12 agora. Um dos métodos de produção de biodiesel envolve a transesterificação do óleo de soja, utilizando metanol em meio básico, NaOH ou KOH, que precisa ser realizada na ausência de água. A figura mostra o esquema reacional da produção de biodiesel em que R representa as diferentes cadeias hidrocarbônicas dos ésteres de ácidos graxos. Então, está aqui o esquema da nossa reação. Aí ele fala assim, ó, a ausência de água no meio reacional se faz necessária para. Olha só, essa estrutura aqui é a estrutura do nosso óleo de soja. Temos aqui ó, um triéster de ácido graxo, né? Esse R1, R2, R3, cadeia carbônica longa. Temos aqui o metanol, isso em meio básico com calor, formando aqui os nossos ésteres de ácido graxo, ok? O biodiesel e o nosso álcool aqui, o glicerol. Bom, se eu quero ausência de água, vamos pensar aqui, por que ausência de água? Se eu coloco água para reagir aqui, ó, um éster na presença de base e de água, a gente estudou uma reação dos ésteres, que é a hidrólise básica dos ésteres, tá certo? E como tem uma cadeia carbônica longa aqui, o éster aqui que seria formado, tá certo? Não seria mais um éster, seria um sal orgânico de cadeia carbônica longa, que seria um sabão, tá? Então, a gente evita a água para poder evitar essa hidrólise básica dos nossos ésteres e fazer uma reação de saponificação, ok? Formação de sabão, tá certo? Lembra que para fazer sabão é só eu trocar o nosso álcool por água, ok? Vou ter a base aqui, a água e aí o nosso óleo ou a gordura, beleza? Exercício 13 agora. Aos alunos do terceiro ano do ensino médio, divididos em 5 grupos, foi dado o seguinte problema. Que substâncias orgânicas serão obtidas da reação de monocloração da substância metilbutano, na presença de aquecimento e luz? As respostas obtidas foram as seguintes. Então, cada grupo deu aqui as suas respostas. Vamos lá fazer aqui de uma maneira bem simples, ok? Que tipo de reação que eu vou fazer? Eu vou pegar o metilbutano e vou fazer uma reação de monocloração. Metilbutano é um alcano. Alcano vai sofrer reação de substituição. Tá aqui
usando aquecimento e luz para isso acontecer. Então, eu vou substituir um dos hidrogênios por um cloro. Como que a gente faz isso? A gente precisa analisar quantos tipos de carbono eu tenho. Esse daqui é o metilbutano, tá certo? Trouxe aqui em cores diferentes os tipos de carbono. Temos o carbono em azul, esse carbono em preto, carbono em verde, carbono em vermelho, ok? Para eu saber, eu tenho que analisar justamente se ele está ligado exatamente às mesmas coisas que os outros carbonos para saber se eles são iguais ou não, como é o caso aqui desses dois aqui da ponta, ok? Lembra que cada tipo de carbono vai gerar um tipo de produto. Então, como eu tenho 4 tipos de carbono, eu tenho que ter 4 produtos diferentes. Eu não vou aqui nomear esses produtos. Poderia fazer isso, mas como é teste ou exercício, eu vou fazer mais rápido. Eu só vou contar para ver se o grupo conseguiu aqui descobrir quantas substâncias formaram. 4 carbonos, tenho que ter 4 produtos. Grupo 1 fala que ocorre apenas a formação de uma substância. Então, já está errado 1, porque tenho 4. Grupo 2. Ocorre a formação das substâncias. 2-cloro-3-metilbutano, uma substância. 1-cloro-2-metilbutano, duas substâncias. Não é o 2 também, porque só tem 2 respostas. 3. Ocorre a formação da substância. Então, aqui, ó, tenho uma substância aqui, 2, 3, 4 e 5 substâncias. Também não. Então, já não é nenhum desses 3. Grupo 4. Tenho aqui uma substância, 2, 3. Também não. E, por fim, o grupo 5. Ocorre a formação de substâncias. Aqui, ó. Substância 1, substância 2, substância 3 e substância 4. De fato, o grupo 5 é o que conseguiu acertar. Perceba que eu nem precisei. Caso eu tivesse 2 grupos que trouxessem 4 possibilidades, aí sim eu teria que montar produto por produto. Aqui agora foi só analisar quantos produtos pelo tipo de carbono que a gente tem, beleza? Exercício 21 agora, vamos lá, de aprofundamento. As reações de substituição são muito importantes para a síntese orgânica, porque permitem a substituição de grupos funcionais. Nessas reações, o nucleófilo, representado aqui por N-, ataca um carbono de outra molécula e desloca um grupo X, presente originalmente, conforme mostrado na equação 1. Então, olha só, o nucleófilo entra e sai o grupo X. A síntese de Williamson é um exemplo da reação de substituição em que o íon etóxido reage com um halogeneto de alquila, como mostrado na equação 2. Tá aqui, ó, etóxido, nosso halogeneto de alquila ou aleto de alquila, dá na mesma, formando um cloreto e o nosso produto. Letra A. Forneça o nome do halogeneto de alquila empregado na síntese de Williamson da equação 2. Então, essa é a equação 2. O halogeneto de alquila é esse. O nome dele é o cloroetano. Perceba que não tem aí outra opção, não preciso numerar onde está esse cloro. Se eu quisesse, também poderia chamá-lo de cloreto de etila. Também está certo. Letra B. Forneça a estrutura química do produto indicado na equação 2. Então, o que eu vou fazer? Etóxido é um oxigênio e aqui um CH2CH3, tá certo? Um radical etil ali. O que eu vou fazer? Eu vou emendar esse etóxido diretamente onde estava o nosso cloro que saiu. Emendo por onde? Pelo oxigênio. Então, eu vou ter 2 carbonos, oxigênio, mais 2 carbonos. Eu tenho essa estrutura aqui. Essa estrutura foi o nosso produto aqui da equação 2, tá certo? E ele pergunta aqui na C a qual classe de substâncias, qual função, pertence o produto. Isso daqui, oxigênio entre carbonos, função éter. No caso, ele não pediu, mas esse daqui é o éter etílico, também aqui como nome oficial, etoxietano, ok? Exercício 23 agora para a gente fechar. A reação esquematizada a seguir exemplifica a formação do sabão a partir de um triacilglicerol, na presença de NaOH. Essa reação é a maneira pela qual muitos sabões são fabricados. Então, ele falou que é uma reação de formação de sabão. Tem aqui um composto 1, que seria a nossa gordura, o nosso óleo. Composto 2, a nossa base. Em água, como a gente viu, para fazer essa hidrólise básica.
formando aqui o composto 3, o glicerol, e as moléculas aqui, né, as estruturas com os nossos sabões, ok? Os carboxilatos de sódio. Letra A. Determine quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários, respectivamente, o composto 1 apresenta. Então, está aqui o composto 1. Vamos lá, primário é um carbono que está ligado somente a outro carbono. Então, a gente já começa aqui, ó, na ponta eu tenho 1 aqui, 2, 3. Cuidado, ó, aqui eu tenho mais um primário, porque está ligado só a esse carbono, 4, 5, 6. Tenho aqui, ó, primário, porque está ligado só a esse carbono, 7. E aqui primário também, está ligado só a esse carbono, 8. São 8 primários. Secundários. Secundários é que está ligado a 2 carbonos. Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 secundários aqui. Como é a mesma cadeia aqui embaixo, vai dar 32, mais aqui 16 aqui embaixo, mesma cadeia, 48. E aqui esse carbono que sobrou também é secundário, tá ligado aqui e aqui. Então, dá 49. Já usei todos os carbonos, eu não tenho nenhum terciário e nenhum quaternário. Então, resposta aqui, ó, primários 8, secundários 49, terciários 0, quaternários 0 também. Letra B. Escreva o nome sistemático e o PAC dos compostos 2 e 3. Composto 2 é esse. Esse aqui é o hidróxido de sódio, ok? A nossa base que a gente usa. Composto 3 é esse daqui. 3 carbonos, prop. Ligação simples entre eles, AN. Nos carbonos 1, 2 e 3, eu tenho 3 OHs, triol. Então, é o propano 1, 2, 3 triol. Nossa glicerina, ou glicerol. Ok? Como ele pediu IUPAC, é esse o nome que eu tenho que dar, tá certo? C. Identifique o tipo de reação química que ocorre na formação dos compostos 3, 4, 5 e 6 a partir dos compostos 1 e 2. Como ele falou no começo do exercício, que é uma reação de formação de sabão, então é uma saponificação. Também posso colocar aqui, é uma saponificação que é uma hidrólise básica de ésteres. Letra D. Escreva a função química que pertence ao composto 1. O composto 1 é esse. Temos aqui um éster, tá? Ele é aqui um triacilglicerol, é o nosso éster, tá certo? Tem 3 ésteres, triéster. Letra E. Escreva a estrutura química e a fórmula molecular do composto 4. Lembra que para fazer a hidrólise, a gente vai quebrar justamente a nossa ligação aqui, tá certo? E emendar, né, todo esse pedaço da cadeia com o Na e mais o oxigênio. Assim, como as 3 cadeias carbônicas aqui são iguais, e ele ajudou a gente nesse sentido, a gente tem aí o mesmo produto que 4 e 5, que é esse daqui, tá certo? E aí a gente conta, são 18 carbonos, 35 hidrogênios, 2 oxigênios e 1 sódio. Essa é a fórmula molecular, essa é a estrutura química, ok? Então, aliás, inclusive se ele pedisse o nome, a gente daria aqui, ó, octadecanoato de sódio, ok? A gente fecha aqui o nosso módulo 24. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.